Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estou passando aqui para compartilhar uma palavra e eu queria ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Podemos citar 3 nomes que faziam parte dos mais íntimos discípulos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Herodes mata um dos 3, a Tiago, e prende o outro com a intenção de matá-lo, Pedro. A intenção de Herodes é: nós vamos prender a Pedro, após passar a festa da Páscoa, a gente mata a Pedro para não causar tumulto, e assim eu vou conseguir fazer com que o meu propósito seja realizado. Qual era o propósito? Agradar aos judeus. E por que é que Herodes queria matar a Pedro? É simples. Porque Pedro era um grande nome, uma grande influência na igreja cristã. E Herodes sabia que Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro prega um sermão e de 120 membros vai saltar para quase 3.000 pessoas. Herodes sabia que Pedro era uma grande influência na época já. Ele sabia que no segundo sermão, Pedro salta de 3.000 pessoas para 5.000 pessoas, 5.000 membros. A igreja crescia. Então, a intenção é: vamos pará-lo, prende, e assim vamos matar a Pedro. Coloca na prisão, coloca no cárcere, algema 2 soldados, um ao lado do outro. Na mente de Herodes era impossível Pedro fugir. Na mente de Herodes era impossível Pedro sair da prisão. Mas foi neste momento, esse momento sem esperança, esse momento sem saída, que havia um segredo. E qual era o segredo? Havia uma igreja de joelhos dobrado pela vida de Pedro. Havia uma igreja orando pela vida de Pedro. Os crentes não foram para as ruas fazer um movimento. Os crentes não foram fazer revoltas. Os crentes permaneciam orando pela vida de Pedro. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que me encanta no texto é o papel da igreja em tempos de crise. É o papel da igreja em tempos de dificuldade. Fazia contínua oração por ele a Deus. É interessante porque quando uma igreja está orando, há pessoas que desfrutam da paz de Deus. Pedro estava dentro da prisão. Como é que uma pessoa sabe que vai morrer e está tão sossegada, tão descansada? Por quê? Porque ela desfruta da paz de Deus. Ele dá trabalho para o anjo. Quando o anjo chega, as sandálias estão de um lado, a capa dá para o outro. Ele estava descansando, ele estava tranquilo. Por quê? Porque Pedro desfrutava da paz de Deus. Eu quero trazer esta palavra para o teu coração. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, a igreja está de joelhos orando, a igreja está desempenhando o seu papel em oração, e assim desfruta da paz de Deus. E o que é a paz de Deus? O texto diz: a paz de Deus a gente pode ver nas atitudes de Pedro. E como é a paz de Deus? A paz de Deus não te isenta de ter problemas, mas a paz de Deus te dá capacidade para superá-los.
A paz de Deus não te limita, não te isenta de passar por dificuldades, mas a paz de Deus te dá estratégia para superar as adversidades. A paz de Deus não elimina, não evita as tempestades, mas a paz de Deus faz com que nós alcançamos a bonança. A paz de Deus, quando está dentro do homem, através de uma igreja que ora, faz com que ela entenda que a tempestade pode assolar o barco, mas sabe que dentro do nosso barco há aquele que tem uma voz de comando, e quando ele se levanta, ele disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, e o mar e o vento cessa. Sabe por quê? Porque a paz de Deus nos faz descansar em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de aflição. O papel da igreja em tempo de crise é fazia contínua oração por ele a Deus. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes escreve em seu comentário sobre Atos dos Apóstolos. Ele cita uma frase de Thomas Watson, um ilustre puritano, que ele diz assim: o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Há uma igreja que está orando, há uma igreja que está de joelho, desempenhando o seu papel, para que nós venhamos a alcançar bonança. A igreja que ora tem resultado. Então eu quero deixar esta palavra para os nossos corações. O papel da igreja em tempos de crise, ela fazia contínua oração por ele a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.